live número 183, a gente vai trazer o tema de Mitral Head. Então, Sim. primeiro, o que é o Mitral Head? Quer começar? Vamos lá. Então, o Mitral ele é um produto da Salesforce, né? É um produto relativamente novo, assim, dá para dizer que é novo, né? Comparado com os outros produtos que a Salesforce tem. Ele, Ele foi anunciado no Dreamforce de 2017, sim, mas ele foi para release na Summer 19. né? Então, ele é um produto novo, assim, e nele você tem a possibilidade de customizar uma trilha para sua empresa, trazer isso para dentro da sua empresa e fazer como se fosse um gamification lá dentro da sua empresa, né? Tudo para aprendizado e tudo mais voltado para a sua org ali, para o seu produto. Então, por exemplo, se dentro da sua empresa você usa o Service Cloud ou o Community Cloud, você consegue direcionar o estudo ali, fazer trilhas e tudo mais dentro do MyTrailhead para a sua empresa. Essa que é a principal ideia do MyTrailhead, né? Lógico que dentro disso a gente consegue fazer várias outras coisas, mas a principal ideia é essa. Perfeito. Bom, então, como eu disse, ele foi lançado praticamente um ano atrás, na Summer 19, Uhum, e na época do anunciamento dele, quando anunciaram o Mitral Head, eu estava no Dreamforce nessa época, foi em dezembro, foi no Dreamforce de 2017, e o case de sucesso que eles trouxeram na época foi o T-Mobile, a operadora de celular dos Estados Unidos. E foi bem bacana o case deles, mostrando tudo customizado. Então você tem exatamente como se fosse o Trailhead, só que você pode customizar o brand, né, a cor, logo, a imagem do topo. uhum, E um dos pontos fortes é que você, obviamente, que é a função da própria ferramenta, que é você criar os seus próprios módulos. Então, você consegue, na realidade, para você criar os seus próprios módulos, eles têm um outro cara, tem um outro nome, vamos dizer assim, que é o Trailmaker. Então, no uhum. Trailmaker, você cria o módulo, cria as unidades e põe o conteúdo lá, como se fosse um HTML mesmo, né? Você consegue colocar imagem, texto, vídeo, e depois criar o quiz, que seria a parte final ali, onde você vai definir quantos pontos a pessoa vai ganhar, né? Uhum. Então, e quais perguntas são, você põe todas as perguntas e qual a alternativa correta. Sim. Um ponto negativo que eu tenho aqui dele é que ele ainda não permite você criar algo avançado, como a gente tem no Trailhead hoje, do tipo, entra na sua org, cria um playground, entra na sua org e cria esse campo nesse objeto, e aí você poder validar. Então ainda não tem nada desse tipo hoje, o que também é difícil de você metrificar, porque a ideia é você treinar a pessoa para conhecer o produto da empresa, para conhecer o flow da empresa, como que é o atendimento com o cliente. Vamos supor, elaborar aqui um caso de uso, né? Como que é o Sim. atendimento ao cliente? Olha, você tem que chegar, se cumprimentar com o cliente, blá, blá, blá. Então, cada empresa tem uma rotina, né? Cada empresa tem uma esteira. Então, a ideia é que você faça módulos para suas esteiras, para os seus processos internos, né? Sim. Eu acho que a ideia deles, talvez eles evoluam esse produto e coloquem coisas mais complexas. Eu não sei se nesse sentido, mas eu penso da mesma forma. Eu acho que o My Trailhead, ele é mais no sentido de você entrar no mundo da empresa e evitar aquela curva. Talvez nessas empresas grandes que venham a ter o My Trailhead, eles vão ter lá um plano de ensino para a galera que está aprendendo Salesforce, justamente porque no mercado a gente não acha muitas pessoas e tudo mais. Então, eles vão entrar ali no plano de ensino, vão fazer o Trailhead e provavelmente vão entrar ali no My Trailhead já para entrar no mundo da empresa. Então, essa parte avançada, eu acredito que eles deixem para o dia a dia, né? Assim, mas vamos lá, a gente precisa de uma coisa nova, vocês já aprenderam, agora vamos fazer aí o teste, vocês têm que fazer isso, isso e isso, um flow, alguma coisa do tipo, e vamos avaliar se vocês estudaram de fato. Então, eu acho que é mais no sentido de evitar com que as empresas precisem muito de uma pessoa que já tenha conhecimento do Salesforce, já tenha feito várias coisas dentro do Trailhead. Mas para facilitar, né, achar profissional, que é bem difícil ainda. Um outro ponto é que
você tem integração total com todos os módulos e badges e super badges que já existem hoje disponível no Trailhead. Você simplesmente linka e quando a pessoa logar no portal dela, ela vai conseguir ver quais módulos você escolheu. Então, vamos supor que, além do módulo que eu falei aqui de treinamento de processo de vendas ou de atendimento ao cliente, você tem os seus módulos, você Uhum. quer que a pessoa também tenha faça o Trailhead, um módulo de relatórios, um módulo de casos, um módulo de N módulos que tem hoje no Trailhead. Você vai simplesmente linkando, selecionando e colocando eles disponíveis. Né? Ou você Sim, pode simplesmente pegar tudo e colocar tudo disponível e você um Trailhead com mais os seus módulos. sim. Acho que aí vai de encontro muito com o que a gente também já falou nas lives de que a Salesforce, tipo, a gente vê um objetivo da Salesforce de fazer com que o Trailhead, aquele perfil do Trailhead, seja o seu currículo, né, para o mundo Salesforce. Cada vez mais eles colocam mais coisa lá e deixam, tipo, bem amigável, assim, para que os headhunters e as empresas comecem a olhar para aquilo, né. Ah, Uma coisa que eles é. fizeram recentemente no, Uhum. no Trailhead foi disponibilizar as certificações que a pessoa tem no perfil dela. Mas eu achei que eles não fizeram isso muito bem feito ainda. Porque eles não mostram todas as certificações. Eles falam assim, tá, o Fernando tem 4 certificações. Só que ele pega as 3 últimas e mostra na tela. Ele não mostra todas. Sim, Então ainda tá meio, sei lá, devia ter um botão mostrar mais, poder ver tudo, ainda tá meio bagunçado isso. sim. Mas eu acho que o objetivo deles é exatamente fazer com que aquilo vire um LinkedIn, né, da, da, da pessoa dentro do mundo Salesforce. O Leonardo perguntou se dentro desse ambiente a gente consegue criar trail mix. Sim, também consegue criar trail mix. Sim, Tem o mesmo comportamento do Salesforce, com exceção das validações. Né? Você não consegue criar algo que vai validar, como a gente tem na Superbadges ou como a gente tem em alguns módulos de projeto. Isso não tem como. aí, no caso, dá para usar, por exemplo, passar um exercício e construir o exercício lá e alguém validar o exercício, não sei. Aí, isso você vai trazer para dentro da empresa e aí vai construir lá todo o sistema de ensino, etc e tal, dentro da empresa. Mas pode ser que seja um caminho, né? Alguém validar esse exercício, colocar um material para estudo, passar um use case e alguém validar, né? Né? Mas é uma ação mais manual, né? É, A ideia do Trailhead hoje é você ter esse processo de validação automático. Então, quando você está criando um campo, um relatório, você consegue fazer isso e validar isso através do metadado, através de uhum, metadado API, sem precisar uma interação humana, né? Acho que esse é uma das grandes sacadas do Trailhead de conseguir popularizar, vamos dizer assim, fazer com que a pessoa se sinta engajada. Porque se ela fizer algo errado, ela não passa para o próximo step, e isso, de certa forma, é bom, porque garante que você está fazendo. Será que eu fiz o relatório certo? Será que era isso que era esperado? sim, Enquanto você não fizer certo, não vai passar. Ele vai falar: olha, está faltando coisa, está faltando coisa. Então, por certo lado, eu acredito que isso não tenha como ser feito, porque quando você tem o Metrohead, ele vai estar em produção. Imagina você ter que criar um relatório em produção só para fazer um teste. Né? Então, você vai começar a criar um monte de lixo em ambiente de produção. sim, Então, pode ser que não seja legal por causa disso, apesar de poderia permitir também, pensando aqui, você criar um playground e fazer isso no playground. Mas só que daí, dependendo do que você está querendo testar, pode ser que ele não tenha um objeto específico para poder testar. Então, essas são as é, complicações que provavelmente eles ainda não pensaram em como solucionar. Mas sim, provavelmente eles já pensaram em ter isso. Né? com certeza. Bom, por último Mas, cara, aqui, tem um outro cara que é chamado Trail Tracker. O My Trailhead Trail Tracker ele tem uma vantagem. Isso você pode instalar na sua empresa hoje. Ele é um aplicativo na PP Exchange que permite você falar assim, olha, na minha empresa trabalha fulano, ciclano e beltrano, e eu quero controlar o Trailhead deles e fazer um ranking, ver como é que eles estão evoluindo, ver que badge eles fizeram.
sem ter que ficar entrando perfil por perfil. Você, basicamente, ele aglomera todas as pessoas ali, cria um ranking delas e você consegue ver em relatórios, você consegue fazer painéis, dashboards, enfim, tem uma série de coisas, de vantagens já do mundo Salesforce que você consegue fazer usando o Tour Tracker. Então, o Tour Tracker é uma das poucas que tem uma API, vamos dizer assim, para poder falar com o Trailhead, que hoje o Trailhead tem API, que é no caso do Tour Tracker, mas não é uma API aberta. Então, com o Tour Tracker instalando na sua org, você consegue monitorar os seus funcionários, vamos dizer, e acompanhar como é que está o andamento deles, quem tirou call badge, se a pessoa que você falou para ela fazer aquele módulo, se ela fez ou não. Então, se ela falou assim, beleza, eu já fiz. Mas peraí, aqui Ok, você não fez, né? vem para acusar. O Leonardo perguntou outra coisa. Ele perguntou se a ideia é a gente usar o e-mail corporativo para fazer dentro do MyTrailhead aí, ou se é a gente conectar no nosso próprio e-mail e aí já disponibilizar todas as badges que a gente já tem e tudo mais, até mesmo, por exemplo, o Trail Tracker para ranquear. Você tem que ter uma conta corporativa para usar o MyTrailhead. No caso do business, sim. Você teria que ter uma outra conta. Mas uma Sim. coisa que você tem, eu não sei te dizer se isso está disponível dentro do MyTrailhead, que é a opção de fazer o merge. Né? Isso no Trailhead existe. Você Sim. pode, se você tem uma conta antiga e uma conta nova, você pode fazer o merge e juntar as duas contas. Agora, eu não sei se é possível fazer o merge da conta pessoal com a conta profissional. O Guerra perguntou se a gente vê se a API do Trail Tracker é pelo objeto pessoas. Eu acredito que seja pelo objeto usuários. Né? Cara, eu não tenho certeza. Mas sim, faz sentido. Cada usuário vai ter que ter o seu acesso, então... Porque dentro da Salesforce tem um módulo que permite você fazer controle de badges, permite você fazer o controle de... Mas aí é um outro controle, né? É um controle... Você deve se lembrar que a gente até tentou ver se adaptava a isso a um cliente nosso, na época. E a gente viu que não, por conta de licença que eles tinham e tal, acabamos que a gente customizou algo parecido. Eu não sei se isso é parte do Field do Service Cloud ou se é parte do Core mesmo, esse lance de badges, medalhas, né? Uhum. Mas, o emblemas. Boa. Sim, a gente tentou, verdade. E pelo... Não, acho que não tem esse vínculo com emblemas. É. Esse cara que você está falando, sabe, é outra relação. Esse cara ele já surgiu bem antes da Salesforce pensar em colocar o MyTrailhead para dentro do Salesforce. Acho que não tem relação nenhuma. Porque quando você tem o MyTrailhead, você tem uma outra plataforma, uma outra URL, que vai ser exclusiva para a sua empresa. E quando você instala o Trail Tracker ele é um app exchange. Posso passar o link aqui para vocês darem uma olhada. Eu vou colar o link aqui no chat. E você... É até legal se você olhar ali, ele dá alguns dashboards, alguns relatórios que você consegue construir. Mas ele não tem relação direta com aqueles módulos aqueles objetos que a gente tinha dentro do Sales. Tinha não, né? Tem ainda. Uhum. Bom, acho que é isso, né? Uma coisa que eu lembrei aqui que a gente falou da outra vez, mas vai muito também de um exemplo de uso do MyTrailhead, que é a questão de onboarding. Né? Muitas empresas costumam ter um processo de onboarding do tipo,
Tô entrando, o que que eu tenho que saber sobre a empresa? Como é que funciona o RH? Como é que funciona pedido de reembolso? Como é que funciona pedido de férias? Então são várias coisinhas que você consegue criar um módulo na sua organização e permitir que ele entre lá e faça o módulo e saiba agora, bom, então agora eu sei onde eu tenho que ir para pedir minhas férias, agora eu sei onde eu tenho que ir para pedir um reembolso e etc. Uhum. Então são tipos de exemplos que uma empresa pode criar, né? Uhum. Sim. A licença do Metrohead, você precisa de uma licença à parte, tá? Por mais que você tenha Enterprise ou Unlimited, lá você não vai ter acesso. Você precisa de uma licença à parte. E a última vez que eu ouvi de uma empresa que comprou, não era algo absurdo, assim, era um preço tipo licença de community, um pouco mais barato que a licença de community. Então, eu acho que ainda não está acessível para pequenas empresas, porque é um custo, de certa forma, até elevado, né? Uhum. Mas Guerra, mas para grandes empresas eles conseguem chegar a um preço bem mais em conta. Tá? É, normalmente eles conseguem, né? Mas Uhum. acho que para pequena empresa realmente não faz sentido ter uma, algo nesse sentido aí, tipo esse produto. Justamente porque não precisa de como você falou, né, de uma entrada no mundo da empresa e tudo mais, porque não tem tanta coisa dentro da org. A org provavelmente vai ser muito menor, talvez tenha ali alguma coisa direcionada, se for um Service Cloud, mas aí dentro do Trailhead já dá para atender, né? Não precisa fazer nada específico. Uhum. Então, acho Eu acho que o Metrohead ele vai se aplicar mais para grandes empresas. Dificilmente pequenas empresas vão conseguir, primeiro, ter gente para poder criar material, porque isso já não é uma tarefa fácil. Você pensar em um conteúdo de qualidade para poder transformar num material. sim. Então, o que pequenas empresas vão acabar tendo é uma intranet como se fosse um blog com post explicando como é que é as férias, explicando como é que é os processos. Você Uhum. dificilmente vai ter uma pessoa para construir um módulo do Trailhead e disponibilizar, né? Mas para grandes empresas, se a gente pensar em empresas como Vivo, Itaú, Accenture, que são grandes empresas e grandes contas da Salesforce, o Metrohead custa fichinha. Então, Tinha, né? faz muito mais sentido uma empresa que tem uma série de processos e uma série de fluxos para a pessoa aprender e começar a se engajar. E eu acho que aí faria mais sentido para essas empresas. Isso aí. O Leonardo falou, aqui onde eu estou trabalhando, estão treinando uma galera e usando o Trailhead normal. Só montando um treino mix de acordo com as suas desejadas. Boa. É Isso o que aí. as pessoas mais fazem mesmo. Porque seria melhor criar algo fora. Sim. Como eu falei, né, Alessandro? As pequenas empresas, elas vão acabar tendo um portal interno, um blog, e dentro desse blog interno, dessa intranet, acabar tendo posts que explicam os fluxos. Sim. É. Isso aí. Bom, galera, é isso. Espero que tenha trazido um pouco de novidade para vocês. Isso Beleza, aí. pessoal? Todos, forte abraço e me siga amanhã, às 9h41. Tchau, tchau. Falou, galera. Abraço.